Alô, paz do Senhor a todos os irmãos. Neste início de culto, gostaria de convidar vocês, gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos que estão na palavra do Senhor, que está no Evangelho segundo o nosso irmão Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 33. Está ali na tela. E houve trevas sobre a terra. Deixa eu ver a minha Bíblia. E chegada, do versículo 33. E chegada a hora sexta, eu vou ler na minha versão aqui, tá? Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias para tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Eu tenho orado, meus queridos, pedindo que o meu cristianismo não seja algo mecânico, não seja algo que a gente faz de uma forma mecânica. A gente levanta de manhã cedo, toma café, vai no banheiro, toma banho, faz a barba. É tudo uma coisa meio mecânica, né? Mas eu tenho pedido para que Deus não permita que a minha vida cristã seja algo mecânico, mas que seja algo realmente autêntico, realmente que seja diferenciado. Porque se não for diferenciado, nós não vamos ser verdadeiramente luz e sal para esse mundo. O que mais esse mundo precisa é de gente que faça a diferença. Esses versículos que nós compartilhamos aqui, eles trazem muitas informações, mas eu queria destacar duas. O versículo 38 diz que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, significando que nós temos acesso diante do Rei direto. Nós não precisamos de fazer outros sacrifícios para chegar na presença de Deus, porque o sacrifício verdadeiro já foi feito por Cristo. E muitas vezes nós que somos cristãos, nós esquecemos quem é verdadeiramente aquele que nós servimos. E se a gente for analisar esse versículo 39 que está ali, ele diz que aquele centurião que estava de frente dele reconheceu e disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. E quantas vezes nós nos esquecemos disso? Quantas vezes nós deixamos de entender quem é o Deus que nós servimos verdadeiramente? Por que você veio aqui nesta noite? Foi mecânico? É porque é hora de vir ao culto? Ou você veio porque você quis vir aqui, estar aqui para prestar um culto, para oferecer o teu sacrifício, a tua vida como um sacrifício de louvor ao Senhor? Deveria ser assim. Oferecemos a Deus um sacrifício vivo de adoração. Não deixe que essa noite seja uma noite comum, porque Deus não é um Deus comum. Porque o que Jesus fez naquela cruz foi muito mais autêntico do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Grandioso. Por isso, eu te convido nesta noite, ou neste final de tarde, vamos louvar a Deus,
Vamos cantar aqui alguns cânticos de louvor a Deus. Mas não cante apenas com a tua boca, cante com o teu coração. Mostre para Deus quem você realmente é. Um filho do Altíssimo, um adorador verdadeiro. Então levante mãos, clame, exalte o nome do Senhor. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Como diz algumas pessoas aqui, se coloque em pé no seu lugar. Não dá para se colocar em pé no lugar do outro, né? Mas se coloque agora diante do Senhor. Ore a Deus. Peça a Deus para Ele estar aqui. E Ele está. Tem mais do que 2 reunidos em nome dEle aqui. Então Ele está aqui, o Senhor está aqui, os anjos do Senhor estão passeando por este lugar, andando no meio de vocês, querendo trazer bênção, salvação, cura, libertação, alegria, verdadeira alegria. A alegria está na presença do Senhor, a alegria é Jesus, não existe outra alegria maior do que essa, do que estar na presença de Deus. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, quem sabe essa noite seja a nossa vida inteira, mas pela manhã vem a alegria, quem sabe a eternidade, é uma alegria contínua para sempre, sempre e sempre. O que nós passamos aqui não significa nada do que Deus vai nos dar lá na glória. Por isso, louve, exalte, glorifique o nome do Senhor, meu querido. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aceite nossos corações, aceite o culto que nós vamos te oferecer, Senhor. O Senhor está no nosso meio, a glória está no nosso meio, a presença do Deus vivo está conosco. Pai, eu quero te glorificar nesta noite, nesta tarde, Senhor. Eu quero dizer que Tu és o único e verdadeiro Deus sobre nossas vidas, Pai, independente do governo que venha, Senhor, administrar nossa nação. O verdadeiro Rei é Jesus, o governo está em Tuas mãos, o Senhor tem todo o controle, até a morte se rendeu e se dobrou diante da Tua grandeza. Oh, Deus de glória e poder, recebe, Pai, o culto que nós vamos te oferecer neste dia, Pai, e que seja, Senhor, o Teu nome elevado às maiores alturas, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, amém. Aplauda o Senhor bem forte, vamos de louvor, aplaudindo a quem merece toda a honra, toda a glória, amém.
diante de tantas mães. E se eu perguntasse para cada uma das mães, não precisa nem ir muito longe, posso perguntar aqui para a Agnes, para qualquer uma das mães que estão aqui: algum momento você conseguiu esquecer do teu filho que você ainda amamentava? Não, né? Mas a palavra de Deus nos diz em Isaías 49:15, ele diz assim, ó: todavia, se alguma mãe esquecesse do filho que ainda amamenta, eu jamais me esqueceria de ti. E é tão precioso quando a gente pensa assim, que nós nunca somos esquecidos do Senhor, em momento algum. Até no momento mais tenebroso da nossa vida, que a gente acha que está só, o Senhor está lá com a gente. O Senhor está conosco, sempre se lembrando de quanto somos amados, do quanto somos amados e especiais para Ele. Que nessa noite o nosso louvor seja para esse Deus que nunca nos esquece. Essa canção fala assim que é tão profundo, é tão imenso, que Ele abraça, que Ele cobre a gente. Que a gente se sinta assim nesta noite e comecemos uma semana abraçados, amados pelo Senhor. Amém? Cante bem gostoso o amor tão profundo do Senhor. Nossos
Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. Nossas mãos para os céus e agradeço ao Senhor por esse amor tão profundo, esse amor que nos acolhe, esse amor que nos abraça. Agradeço ao Senhor pelas suas palavras. Fique à vontade, você está na casa do Pai. Obrigado, Senhor, pelo amor tão profundo.
Você que trouxe alguma oferta, dízimo e quer entregar ao Senhor, louvores e honra e força e glória para sempre. As ofertas também são um momento de adoração a Deus. Um momento em que a gente diz: Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que Tu fazes por nós. Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Desculpa, Carlinhos, mas não vou usar aquele texto que eu te passei. Ele não precisa do dinheiro nosso. O Salmo 50, Deus diz assim: ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou o Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei por acaso eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Ofereça a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Glorifique ao nome do Senhor com os dízimos e ofertas. Deus não precisa do teu dinheiro. Só incentivar você que a oferta e o dízimo primeiramente acaba abençoando a nós mesmos, porque é promessa do Senhor. Tragam os dízimos e façam prova, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tão grande, que nem haverá lugar para recolher-lhes. Faça com o coração. Se você não é dizimista, ore ao Senhor, peça ao Senhor para abrir a tua mente, o teu coração, para você entender a grandeza que é ser um dizimista. É você adorar o Deus vivo e dizer: Senhor, aqui está a parte que não é minha, é tua. Recebe isso como adoração, como louvor ao teu nome. Faça isso, meu irmão, nesta noite, em nome de Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
obrigado. Obrigado pelas ofertas. Senhor, te louvamos, te engrandecemos, Pai. Mas Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que abra, Senhor, o nosso entendimento, Pai, para nós entendermos, Senhor, a grandeza que é poder, Senhor, ofertar no teu reino de glória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão e irmã. Que privilégio poder começar a nossa semana buscando inspiração no Senhor, na sua palavra, nos fortalecendo em Cristo, para vivermos os outros dias da semana que não estaremos no ajuntamento, para termos discernimento, para tomarmos as decisões importantes que precisamos diariamente em nossas vidas. O Senhor Deus nos ama, o Senhor te ama, Jesus Cristo te ama, Deus, o Pai Todo-Poderoso, te ama, Ele nos ama, dando prova do seu amor, entregou Jesus Cristo para a redenção, para o perdão dos nossos pecados, mais do que isso, para que pudéssemos ter novamente o relacionamento que foi rompido por causa do pecado com o nosso Deus e o nosso Pai. De tal forma que a palavra de Deus diz que em Cristo nós podemos nos achegar com confiança na presença do Pai. Na presença do Pai. Assim como uma criança tem liberdade para abraçar o pai, para abraçar a mãe, assim nós temos essa liberdade de nos achegarmos até a presença do nosso Deus. E Ele deseja se relacionar conosco. Eu acho algo maravilhoso na oração do Pai Nosso, que nos ensina a pedir ao Pai um pão de cada dia. Eu acho tão tremendo, porque Deus sendo Deus e tendo o poder para suprir de eternidade a eternidade toda a nossa necessidade, e assim como Ele tem sustentado todas as coisas visíveis e invisíveis, as naturais e as espirituais, a nossa provisão Ele deseja prover um dia de cada vez. E no meu entendimento é porque o Senhor deseja ter um encontro diário conosco, para que você e eu não fiquemos nenhum dia, nenhum único dia sequer, longe da presença, do alcance, do olhar abençoador do nosso Deus. E esse amor foi um amor provado na cruz. Ele que enviou seu Filho Jesus Cristo como oferta pelo pecado. E Jesus, como nesse ato único e suficiente por toda a humanidade, instituiu a ceia e nos mandou celebrarmos este memorial. Este memorial que nós celebramos não é para encher o ego do Senhor, mas é para o nosso proveito, para que não venhamos esquecer do grandioso amor do nosso Deus. Porque no dia em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e o cálice, o partiu e disse: eu
desejei ardentemente esse encontro com vocês, porque Jesus sabia que aquele encontro mudaria tudo nas nossas vidas, mudaria o modo como nós passaríamos a enxergar a Deus. Depois que ele entregando-se então como oferta pelo pecado, Ele nos envia o Espírito Santo, que nos traria a revelação de quem é o Pai e do amor do Pai. Isso é tremendo e maravilhoso. É privilégio daqueles que já receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E nós queremos nesse momento orar ao Senhor, agradecidos e pedindo que o Senhor consagre os elementos desta mesa. Bendito Deus e Pai, em resposta ao mandamento de Jesus Cristo, teu único Filho, que morreu por todos nós na cruz, nós realizamos esse memorial. E nós imploramos agora, ó Deus e Pai, que Tu consagres os elementos do pão e do cálice, de tal forma que ao comermos deste pão e bebermos deste cálice, estejamos comendo e bebendo do abençoado corpo e sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouça-nos, Senhor, concede-nos o dom do Santo Espírito de Deus, leva-nos ao arrependimento dos nossos pecados, para que possamos, fortalecidos em Tua palavra, inspirados pelo Santo Espírito, vivermos vida digna, justa, em santidade, diante de Ti e do Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, encontra-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por todos nós. Louvado seja o Teu nome. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar aqui para me ajudar, por favor, Mário, Ana, o Darcy. É que deu um branco. E a Joelma. Oh, perdão, Joelma. Por que de vez em quando dá esses brancos na gente? Os elementos da mesa estão consagrados. Queremos dizer que esta mesa não é da igreja metodista, esta mesa é da igreja de Cristo, é a mesa do Senhor. E o Senhor que foi morto, mas que ressuscitou, Ele é que preside a mesa e nos convida para participarmos da sua mesa. Portanto, a nossa orientação a você que nos visita é: você estando em comunhão com a tua igreja, com a igreja de Cristo, você é convidado do Senhor para tomar do pão, para se servir do pão e se servir do cálice. Nos aproximemos com confiança, tomemos o pão e nos servamos do cálice. Poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça.
Aleluia. Irmãos e irmãs, a ceia do Senhor é algo para ser celebrado com contrição e arrependimento. Então nós vamos ter agora um tempo silencioso, de oração silenciosa, aonde cada pessoa vai poder confessar ao Senhor agora. Confessemos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, humildemente confessamos a Ti, Senhor, que temos pecado contra Ti. Pecamos por palavras, pecamos por atos, pecamos por omissão, mas dizemos a Ti, Senhor, que não temos prazer no pecado. E por isso nos dobramos, nos rendemos e pedimos que nos fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, havendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em meu nome. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, agradecidos, perdoados e com confiança na certeza do perdão dos pecados e da salvação em Cristo Jesus, comamos do pão e bebamos do cálice. Obrigado, Senhor. Somos gratos por nos recebermos em Sua mesa. Em Sua mesa há fartura, fartura de graça, a fartura de pão, a fartura de perdão. Em Sua mesa há bênçãos espirituais. E nós Te agradecemos e bendizemos o Teu nome por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas, ó Pai. Senhor, que possamos sair daqui fortalecidos, encorajados a vivermos cada dia em Tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, Tua graça me basta. É tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta.
Aleluia. Pode sentar, querido irmão e irmã. Queremos chamar nossas crianças para vir à frente. Lembrando aos pais que no culto da manhã, nesse mês de novembro, as nossas crianças, elas vão direto para o tempo dela para ter o ensaio, porque elas farão uma apresentação em dezembro, no Natal. Vamos estender as nossas mãos? Pai, nós abençoamos as nossas crianças, nós as tocamos, Senhor, e que elas possam agora, ó Deus, nesse tempo de leitura, de histórias, nesse culto, na dinâmica do seu entendimento, serem abençoadas e nutridas por Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos e irmãs, quero falar um pouco essa noite sobre os efeitos da conversão. Começamos a falar um pouco desse assunto pela manhã, e eu gostaria de retomar o assunto agora à noite. E como nós temos um pouco mais liberdade à noite, de poder trabalhar mais um pouco o tema, trazendo um pouco mais de textos para elucidação daquilo que Deus espera do homem e da mulher que se renderam ao Senhor Jesus Cristo, que se renderam a Deus. Eu também quero aproveitar a oportunidade aqui para trazer um aviso importante. O nosso culto de meia hora com Jesus, ele foi retomado. Então você que já tem participado, é nosso convidado e convidada para estarmos toda quarta-feira, 12h15, a 15 para 1, meia hora, estarmos aqui no templo, onde nós podemos entoar cânticos de louvor ao Senhor, ouvir uma breve palavra e termos o restante da nossa semana abençoada. Eu separei então para a nossa meditação o texto de Gálatas, capítulo 2, versos 19 a 20. Você percebeu que o pastor Fábio e o pastor André não estão? No boletim já tem a explicação, eles estão em Londrina, estão ministrando na Igreja Central. Semana que vem eles estão conosco novamente. Gálatas 2, 19 a 20 diz, na minha tradução diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pai, nós pedimos Tua inspiração, de tal forma que essa palavra possa nos alimentar essa noite, nos encorajar na fé, fortalecer a nossa fé, Senhor, renovar em nós a esperança. Nós clamamos Tua bênção e graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, a carta de Paulo aos Gálatas, a igreja fundada por ele, Paulo, ele está fazendo ele está exortando, é uma palavra de exortação. Como todas as cartas, como a maioria das cartas que Paulo escreve às igrejas, traz sempre uma correção ao ensino do Evangelho. Essa igreja que foi fundada por Paulo, ela estava se desviando do Evangelho da graça, estava pendendo para as obras da carne, e Paulo então ele se sente na obrigação de escrever uma carta assinado por ele, para que aquela igreja pudesse ser exortada e corrigida e voltar à prática
das suas primeiras obras. É um contraste que Paulo vai falar sobre os temas debatidos na carta aos Gálatas, um contraste da salvação pela graça e pelos méritos de Cristo, ao contraste da salvação pela lei e pelos méritos daquele que consegue observar e guardar a lei e ser salvo pelos seus próprios méritos, não é? E Paulo, dentre outras coisas, enfatizando então a questão da graça, ele diz que ao viver pela graça, nós não temos liberdade para viver no pecado. A liberdade não nos permite a libertinagem. Nós não temos licença para viver deliberadamente no pecado, uma vez que devemos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez que recebemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo da promessa, e agora nós temos as condições necessárias para vencer o pecado, para sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus, e portanto não temos mais prazer no pecado, e que essa expressão deve ser, essa atitude deve ser expressa numa vida de santidade e, sobretudo, testemunhando da conversão genuína daqueles que se converteram a Cristo genuinamente. A Bíblia, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, ela vai falar sobre a conversão que Paulo tinha. E Paulo, nesse texto, Paulo está dando um testemunho de quem ele é agora. Quando ele diz, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele está testemunhando daquilo que o Espírito Santo operou, naquilo que Cristo fez em sua vida. E é interessante porque lá em Atos dos Apóstolos nós temos ali registrado o encontro que Paulo tem. A sua vida foi marcada. O texto fala que Paulo, respirando ameaças contra a igreja, ele vai até os sumos sacerdotes, e ele pega e pede autorização para perseguir a igreja, para prender os cristãos. E quando ele então, a caminho de Damasco, pensando prestando um serviço a Deus, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Você consegue perceber, você consegue visualizar a cena? Paulo não saiu de onde ele estava, de Jerusalém, para ter um encontro com Jesus Cristo. Ele não marcou esse encontro com Cristo. Mas na agenda de Deus, Jesus Cristo já havia marcado um encontro com Paulo naquele lugar, onde Paulo seria tocado, impactado pelo Evangelho de Cristo, onde sua vida seria totalmente transformada. Eu não sei se você consegue se identificar um pouquinho com Paulo aqui. Eu creio que, principalmente a maioria de nós, daqueles que não nasceram num lar cristão e que não foram ensinados desde a criança, a palavra de Deus diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Em algum momento você saiu para alguma atividade e de repente você se deparou com o tesouro do Evangelho. Se deparou com o tesouro do Evangelho. Como diz na parábola do tesouro, o reino dos céus é semelhante a um homem que, ao trabalhar na terra, ele encontra um tesouro. Movido de alegria, vai e vende tudo o que tem para poder participar do tesouro. Esse foi o encontro que Paulo teve. Paulo não marcou nenhum encontro com o Senhor Jesus Cristo, mas Jesus, ele marcou esse encontro com Paulo, e a sua vida foi marcada, a vida de Paulo foi marcada para sempre, e isso é o que se espera do homem e da mulher, do jovem e da jovem, do moço e da moça, que tem um encontro com Deus. A sua vida precisa ser marcada para sempre,
Paulo teve a sua vida marcada de tal forma que nunca mais foi a mesma pessoa. Tudo em sua vida mudou. De perseguidor passou a ser perseguido, daquele que prendia passou a ser preso pela defesa do Evangelho, aquele que fazia sofrer aqueles que invocavam o nome do Senhor, e começou a invocar o nome do Senhor e passou a sofrer pela defesa do Evangelho de Jesus Cristo. Mudou tudo em sua vida. Interessante que no encontro que ele tem com Jesus Cristo, algumas coisas interessantes acontecem, porque no momento em que ele está perseguindo, ele tem a revelação da graça e do amor de Deus. O seu nome é mudado de ser. Seu nome era Saulo e agora ele passa a se tornar Paulo. Nós podíamos dizer assim que foi uma reviravolta tremenda na vida de Paulo. Passou a sofrer pelo Evangelho. Numa fala de revelação de Deus a Ananias, porque Paulo nesse encontro, ele fica cego. A palavra de Deus diz que ele fica por um tempo cego, impossibilitado de enxergar, e apenas a voz que fala com ele diz: vai até tal lugar e procure pelo meu servo de nome Ananias, porque ele vai te dizer o que te convém fazer. E Paulo chega até aquele lugar, e Ananias então, quando vê Paulo, ele fica até assustado, e ele vai orar, vai entrar na presença de Deus e vai dizer: Senhor, conheço esse homem tem carta escrita para prender aqueles que invocam o nome do Senhor, e agora ele está aqui, o Senhor quer que eu abençoe esse homem? E Deus diz a Ananias: Ananias, vai e faz o que eu estou te mandando, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu toquei na vida dele, ele não vai ser mais a mesma pessoa. E é isso aquilo que Deus operou na vida de Paulo, é o que Deus deseja operar na vida de cada ser humano. E mesmo a despeito de Paulo, que tinha uma vida boa, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que era intérprete da lei, um homem que era zeloso na sua fé, um homem que gozava de certa abastança financeira, ele passou agora a ser perseguido, a sofrer, mas mesmo a despeito de todo o sofrimento, Paulo passou a ser mais feliz, pela revelação que recebeu do amado Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É interessante que esse homem, ele teve assim uma intimidade tremenda com Deus, de tal forma que ele vai escrever em uma de suas cartas, ele vai dizer: eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, coisas tremendas, coisas indizíveis, e que ao homem é proibido referir as grandezas das revelações. Ele fala que esse homem foi arrebatado, não sabe se no espírito, se no corpo, se fora do corpo. Paulo está falando dele mesmo. E aí mais para frente ele vai dizer: e me foi posto um espinho na carne devido à grandeza das revelações. E ele vai orar a Deus, ele vai colocar diante de Deus a sua necessidade, a sua dor, o espinho, aquilo que o incomodava. E Deus vai dizer: Paulo, a minha graça te basta, de tal forma que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso que o Evangelho fez na vida deste homem, e é isso que o Evangelho precisa fazer na vida de cada um de nós. Esse é o resultado, uma vida transformada radicalmente. Esse é o resultado que se espera de um homem, de uma pessoa, de uma mulher, quando tem um encontro verdadeiro, uma conversão genuína a Jesus Cristo. Ao ouvirmos os testemunhos, nós sabemos de pessoas que têm as suas experiências assim, transformada da água por vinho, era 8, agora é 80, mas também existem aquelas conversões que vão acontecendo, de graça em graça, de misericórdia em misericórdia, de revelação em revelação, de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos tendo essa revelação até que de repente tudo se acende, até que de repente tudo fica claro.
E esse é o objetivo da palavra de Deus, que tudo fique claro no nosso espírito, no nosso entendimento acerca do amor e acerca da graça de Deus. O que é que precisa ficar claro? Que Deus é amor, que Deus te ama, do jeitinho que você é, com os cabelos pintados que você tem, com aqueles que não são, com aqueles que diminuíram, como o meu diminuiu. O Senhor nos ama igualzinho. Você é amada, você é amado de Deus. Não existe nada que o ser humano possa fazer para fazer com que Deus ame mais. Não existe. E não existe nada que você possa e eu fazer para que Ele nos ame menos. O Senhor nos ama com amor eterno. A palavra de Deus diz que desde a eternidade o Cristo foi imolado e preparado para a nossa salvação. O Senhor nunca foi pego no contrapé da história e nunca poderá ser, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando nos criou, dando-nos livre-arbítrio, em algum momento Ele sabia que escolheríamos o pecado, e foi o que aconteceu conosco. E a história de Adão ilustra isso. Mas o Senhor já tinha um plano eterno, audacioso, corajoso, de entregar o seu Filho Jesus Cristo para a nossa justificação, porque o que o pecado fez em nós foi algo terrível. A palavra de Deus diz que a primeira vez que se pronuncia a palavra medo foi depois do pecado. Não existia medo. Não existia medo da presença de Deus, só existia a graça, só existia a confiança naquele que na viração do dia vinha ter comunhão conosco em Adão. Mas quando o pecado entrou na vida do ser humano, na primeira oportunidade que Deus teve para chegar até Adão, Adão se esconde, e Deus faz uma pergunta a Adão: Adão, onde você está? E o homem até hoje acha que pode se esconder de Deus. Adão, coberto com suas folhas de figueira, não pôde se esconder do Senhor. Ele não conseguiu esconder o seu pecado de Deus. Ele não conseguiu ficar sem se relacionar com o Senhor, porque o Senhor foi até a presença de Adão. E o Senhor vem até a sua presença essa noite para dizer: eu tenho um plano de graça e de salvação, e eu vou restaurar o meu relacionamento com você. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é revelado pelo Espírito Santo, revelado pelo Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei como que está a tua fé, como que está a tua experiência com Deus, se você já teve essa explosão, esse ápice da revelação de Deus, ou se essas coisas estão acontecendo paulatinamente, de graça em graça, de fé em fé. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto desvendado, ou com o rosto recoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Somos transformados. Algumas transformações acontecem assim, outras vão acontecendo, mas nós somos transformados. Uma vez eu vi apenas a título de ilustração, um casulo e como é que é o nome? É um lagartinho? Como que é o nome daquilo que sai do casulo e vira borboleta? É lagartinho? É uma lagarta? Eu vi aquilo eu vi ela saindo do casulo e sendo transformada numa borboleta. Não transformada assim literalmente na borboleta, porque ela já estava, mas ela saiu e ficou ali, grudadinha no casulo dela, e ficou. A natureza que estava imposta a ela foi dando forma a ela. E aí eu fiz um de menino, né? Eu comecei a fazer vento, comecei a ver se ela caía. Ela não caiu não, mas isso foi num acampamento. De pouquinho em pouquinho ela abriu as asas, e quando ela se viu
preparada, ela alçou voo. A lagartinha fica rastejando, a borboleta, ela voa nos ares. Veja bem, você e eu, o ser humano, foi criado para ter um relacionamento com Deus nos ares. Todas as respostas para as nossas vidas estão lá, na presença do Senhor. Quando Jesus Cristo, deparando-se com uma multidão de 5.000 pessoas que não tinham o que comer e que estavam com fome, apresentaram a Jesus alguns pãezinhos e alguns peixinhos. O que Jesus faz? Era uma situação de necessidade. Jesus olha para o alto, ele olha para o céu, e ele diz: Pai, e ele abençoa aqueles elementos. Ele chama os seus discípulos e distribui os elementos, e aquilo serve para saciar a fome de mais de 5.000 pessoas, sem contar as crianças. Tudo que você e eu precisamos está lá. Mas quando nós olhamos para o alto, e quando nós olhamos para o céu, e quando nós olhamos para Deus, parece que Ele está muito distante de nós, muito longe de nós, e quando nós ousamos entrar na presença de Deus em oração, parece que a nossa oração não consegue atingir e alcançar os altos céus. Eu quero dizer para você, o véu foi rasgado, e nada pode nos separar, e nós já podemos cantar Abba Pai, e chamá-lo de Pai, e podemos entrar na sua presença. A distância do céu, dos altos céus, onde o Senhor está assentado no seu alto e sublime trono, é a distância de uma oração. A distância de uma oração sincera, de uma oração verdadeira, de um coração contrito, que diz: Senhor, eu preciso de Ti. E essa oração, ela pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Deus está apenas nos aguardando, e os sofrimentos, as dificuldades, as tempestades da vida são oportunidades que o Senhor nos dá para entrarmos em Tua presença e pedirmos e clamarmos por socorro. Eu conheço dos vários testemunhos, eu conheço um de uma irmã, de uma mulher que era irmã. A sua irmã era crente, a sua irmã congregava numa igreja e a sua outra irmã não era. Não tinha essa experiência nem essa revelação, mas percebeu a mudança que Deus havia feito no coração da sua irmã, que passava então a professar o nome de Jesus Cristo. E num momento desesperado, num momento terrível, num momento de luto, num momento de angústia, ela entra no banheiro da sua casa, fecha as portas do banheiro, dobra o seu joelho atrás das portas do banheiro e clama ao Deus da sua irmã. E disse: olha aqui, eu quero clamar ao Deus que a minha irmã tem buscado. Ela estava vivendo um conflito interior, e naquele momento e hora, uma paz invadiu o seu coração, e ela teve a revelação da graça, e a revelação do amor de Deus. Paulo teve essa revelação, e esse impacto na sua vida. Você e eu precisamos ter isso, todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo então está testemunhando a essa igreja. Por quê? Porque a igreja a qual Paulo está escrevendo, a igreja dos Gálatas, ela estava se desviando da graça, ela estava se desviando do amor, ela estava pendendo para as obras da carne, achando que ela podia fazer algo, que precisava fazer algo por merecer a salvação. Então Paulo vai corrigir aqueles homens que haviam começado bem o evangelho, a carreira cristã que lhe estava proposta, mas que estava passando agora do evangelho. Ele diz em Gálatas 1, 6-8, Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho,
o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmo, um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. E qual era o fator? Aquela igreja, a igreja dos Gálatas, estava faltando constância, perseverança no ensinamento e no evangelho. Estavam indo atrás de ventos de doutrina de homens, de doutrina de demônios. E por que isso estava acontecendo com ele? E aqui é um ponto para refletirmos a nossa caminhada com Cristo, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos, deixa eu dizer uma coisa para você, você não deve acreditar cegamente e piamente em tudo que os pastores dizem. Você deve conferir na Escritura se o que ele está dizendo confere com o que a Escritura diz acerca do tema que ele está discursando. Porque a palavra de Deus, a Escritura, ela que contém a centralidade da nossa fé. E nós podemos incorrer em erro. A palavra de Deus diz que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. E nós precisamos então conferir na Escritura se o que está sendo dito é exatamente isso e se esse é o caminho, para não cairmos na inconstância e sermos levados por ventos de doutrina que nos faz fugir da presença, da graça de Deus e anular aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Temos tido o zelo, o pastor Fábio também o faz, a pastora, temos tido o zelo e o cuidado de, ao trazer uma palavra, trazer sempre um embasamento bíblico daquilo que está sendo dito e ensinado. A palavra de Deus só pode ser interpretada à luz dela mesma. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a nossa única regra de fé e prática. E Paulo, então, ele está afirmando aqui que ele está crucificado com Cristo. O que implica estar crucificado com Cristo, senão morrer para o pecado, morrer para o desejo pecaminoso, morrer para a lei que busca justificação pelas obras da carne, morrer para o eu, com as suas ambições, e também a vitória sobre o pecado e sobre os seres espirituais. O ser humano capacitado pelo Senhor, o crente, ele é um homem e mulher vitoriosos em Cristo Jesus. Tem autoridade. A autoridade não está apenas na vida daquela pessoa porque recebeu o encargo de compartilhar a palavra de Deus. A autoridade está sobre a sua vida. Você que recebeu a Cristo Jesus como teu Senhor, você tem a marca e o selo do Espírito sobre a sua vida. Portanto, a vitória sobre o mal, o pecado não nos domina mais. Nós podemos até cometer pecados, mas não somos pecadores contumazes mais não. Somos chamados para uma vida santa e viver em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você percebe que a história, que a conversão de Paulo tem uma história, aquilo que ele era antes e aquilo que ele passou a ser depois de Cristo. A própria humanidade vive o antes e o depois de Cristo. Hoje nós comemoramos 2018 anos depois de Cristo. A própria humanidade faz essa divisão no seu calendário. Tamanha foi a importância da inserção do Senhor na vida do ser humano.
E eu preciso ter essa história gravada no meu coração. Lembrar de quando, de onde e de como o Senhor atingiu a minha vida. Quando o Senhor alcançou a vida de Paulo, e Paulo se tornou um vaso escolhido por Deus, ele então acaba se entregando completamente a Deus. E é isso que nós precisamos, nos entregar completamente ao Senhor. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E essa declaração que Paulo faz aos Coríntios, ela é repetida por João em Apocalipse 21:5, que diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. As coisas velhas precisam ficar para trás. O homem velho precisa ficar para trás. As velhas ambições precisam ficar para trás. Os velhos pecados e princípios precisam ficar para trás. Os velhos conceitos precisam ficar para trás, porque o velho homem não herdará o reino de Deus. Mas o novo homem, aquele que está sendo transformado de glória em glória. Paulo, ele diz o seguinte, que por ocasião do arrebatamento, antes da trombeta ao soar da trombeta do último anjo, nem todos que estiverem vivos, os que estiverem vivos não antecederão os que estiverem mortos, porque num abrir e fechar de olhos, aqueles que dormiram em Cristo ressurgirão primeiro para a glória, e nós, num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Transformados pela palavra de Deus, transformados pela mente de Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos 12 que não podemos nos conformar com este mundo, como o mundo pensa. Nós precisamos ter a nossa mente transformada pela renovação, uma vida transformada pela renovação da nossa mente, se queremos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero dizer com isso que Deus tem, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela é primeiramente boa. A vontade de Deus é boa. Segundo é que é agradável, a presença do Espírito Santo. E terceiro, que é perfeita, porque estaremos em comunhão com aquele que nos criou. Você pode dar um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo então ele vai dizer: não mais eu, crucificado em Cristo, e não mais eu. A partir daquele momento, da revelação que Paulo tem, nada mais importa a Paulo. É óbvio que Paulo vai continuar vivendo a sua vida, ele vai continuar sendo fazedor de tendas, ele vai continuar exercendo a sua profissão. Você não precisa deixar de exercer a sua profissão e viver a sua vida. Aliás, precisamos buscar inspiração no Senhor para vivermos a boa e maravilhosa vida que o Senhor nos deu. Aprendemos a celebrar a vida, aprender a respirar, a enxergar o mundo com os olhos da fé. Os olhos da fé nos faz ver o invisível, crer no impossível e testemunhar do poder sobrenatural de Deus. A fé, essa fé que vem do alto, que vem da graça. E Paulo vai dizer: não eu quem vive, é Cristo, é o Senhor quem faz a obra em nós, é o Espírito Santo que se move em nós. No entanto, veja bem, o ser humano é tão egoísta que o ser humano, se dependesse de nós a salvação, o ser humano é tão egoísta que ele quer a glória sempre só para ele. Veja, o único autor e consumador da nossa salvação e da nossa fé é Jesus Cristo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele quem opera em nós. No entanto, Ele compartilha desse momento de transformação. Ele nos dá livre-arbítrio, ele revela o seu amor e a sua graça, e Ele envia o seu Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo agora nos dá agora discernimento, direção para as escolhas, para as decisões importantes que precisamos tomar. Mas o transformar de Deus em nós leva em consideração a nossa participação.
leva em consideração a minha vontade também. Eu não quero mais pecar. Eu quero viver uma vida santa. Eu quero viver agora uma vida digna. Eu quero viver agora uma vida que agrade a Deus. E o Senhor, então, Ele derrama fé no meu coração. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que amam a Deus e que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam e que o procuram. Só que o Senhor, Ele derrama sobre nós uma medida de fé. E essa fé, Jesus vai ensinar que essa fé ela pode crescer, ela pode ficar grande. O reino dos céus é semelhante a um pequeno grão de mostarda que, lançado na terra, depois que regado com todas as condições, se transforma numa grande árvore e pode então aninhar as aves dos céus. Então veja, meu irmão e minha irmã, me parece que os Gálatas não estavam regando e investindo na sua fé, e por isso estavam sendo inconstantes. Mas nós precisamos regar e investir na nossa fé, sobretudo com a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus e a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. E aí vamos experimentar dos grandes livramentos de Deus. Nossa responsabilidade. O Senhor nos dá livre-arbítrio, mas também nos chama a responsabilidade para sermos cooperadores no desenvolvimento da nossa própria salvação. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses 2,12. Assim, meus amados, pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a salvação é uma bênção, uma graça que nós recebemos, assim como uma criança que nasce com todas as condições de poder desenvolver a musculatura do seu corpo. Uma criança não pode ser criança para o resto da vida, embora que se dependesse talvez de algumas mães aqui, as crianças iam ficar sempre daqueles tamanhozinhos para poder brincar, não é verdade? Mas não é para isso não, a criança ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer, ela precisa correr, ela precisa brincar, ela precisa pular, ela precisa estudar, ela precisa desenvolver a sua mente, desenvolver a sua capacidade motora, para poder ser alguém adulto e capaz de participar desse mundo maravilhoso de Deus. E assim também espiritualmente. É responsabilidade nossa, é responsabilidade minha e sua. E aqueles homens estavam retrocedendo ou estagnando na fé. Olha o que Paulo diz no verso 1, no capítulo 3, verso 1 a 3, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. É uma exortação séria que Paulo traz à igreja, aos Gálatas, é que nós precisamos considerar em nossas vidas, porque muita gente começa bem a carreira e depois vai afrouxando. O que nós precisamos é encerrar bem a carreira. Não podemos retroceder e nem estagnar na fé, porque senão paramos de crescer e não temos maturidade, amadurecimento espiritual. Olha aqui, o autor dos Hebreus, no capítulo 12, verso de 1 a 2, ele diz assim: portanto nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olha para quem que você e eu devemos olhar com firmeza: para o autor e consumador da fé, Jesus. Paulo vai dizer depois, escrevendo a Timóteo, já no finalzinho da sua vida e pronto para ser decapitado, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira,
guardei a fé. E eu pergunto para você nessa noite, como é que você tem lidado com a carreira? Que palavra importante, não é? Uma coisa é nós termos um trabalho, outra coisa é termos uma carreira para crescer. Veja, o Senhor nos oferece uma carreira e nós precisamos crescer, combater o bom combate. Não podemos estagnar na fé. Paulo diz: vivo pela fé. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé. E diante das lutas, diante dos desafios, ele vai dizer em Filipenses 3, 13 a 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Coisas que precisam ser esquecidas, e outras onde precisamos avançar e progredir sempre para o alvo da plena vocação de Deus em Cristo Jesus. É uma vida de fé. E finalmente, o último ponto da reflexão é o que significa, em modos práticos, né, o viver a fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um atributo divino que recebemos do Senhor. A fé não é um elemento opcional. Você vai comprar um carro e o carro tem alguns itens que são opcionais, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com roda de ferro ou com outro tipo de roda, com tapete, sem tapete, mas a fé, ela é um elemento essencial à vida cristã. E nós recebemos a fé, todos recebem a fé. E a fé em Cristo nos faz viver segundo a vontade do Senhor, independente dos prejuízos que podemos ter ao longo das nossas vidas. A fé nos faz viver no sobrenatural. Pela fé, homens fecharam a boca de leões, entraram na fornalha acesa. Pela fé, Israel ressurgiu das cinzas. Pela fé, a igreja sobrevive, pregando o evangelho da fé. E essa fé precisa ser alimentada. E eu pergunto a você, como é que está a sua fé, meu irmão e minha irmã? Temos perdoado pela fé? Aquelas discussãozinhas lá de marido, mulher, se perdoou pela fé, ou quando surge um novo vendaval, um novo vento, aquela discussão vem à tona? Com o teu pai, com o teu filho, com o teu irmão, aquele problema, aquela discussão, foi perdoado? Pela fé nós perdoamos, pela fé nós vivemos, dependemos da graça do Senhor. Irmãos, o objetivo não é, porque não teríamos nem tempo para isso, não é exaurir o tema da conversão, mas dentre outros aspectos importantes, esses é um dos aspectos que se espera do homem e da mulher que tiveram uma experiência com Deus, uma experiência transformadora. E eu quero orar com você agora. Não sei como que anda a sua fé, se você está fraco, se existem muitas lutas, os desafios, se existem ameaças. Não sei como que anda a sua vida emocional.
sua vida profissional, sua vida conjugal, sua saúde. Mas uma coisa eu sei: nós estamos aqui diante do Pai. Jesus Cristo está presente aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus está ministrando ao teu coração. Talvez, diante dessa palavra que você acabou de ouvir, talvez você até esteja se sentindo bem pequeno, porque nós tomamos como exemplo um homem que teve uma vida de proeminência no Evangelho de Jesus Cristo. Um homem que era tão terrível que ele vai dizer em uma de suas cartas que ele se considerava o principal dos pecadores e teve a sua vida impactada e transformada de tal forma que ele vai ser o principal proclamador, defensor da fé e vai abrir igreja para tudo quanto é lado. E talvez você esteja se sentindo pequenininho diante dos resultados que se esperam de um homem e de uma mulher que tem um encontro com o Deus verdadeiro. Mas você não precisa se sentir pequenininho. Você pode vir até o altar, porque você tem um Deus que não se pode mensurar o tamanho dele. Se no teu coração há medo, o amor lança fora todo o medo. O teu Deus é um Deus de amor. Enquanto o ministério de louvor toca uma canção, e se você precisa de uma oração, você precisa de encorajamento nessa noite, inclusive para as decisões importantes que tem que tomar durante a semana. Se você entende que você precisa, que a tua fé precisa ser regada, vem até o altar. Faça desse lugar aqui o altar, a presença de Deus, e vamos buscar o Senhor em oração. Enquanto o Ministério de Louvor toca essa canção, vem até a frente para que possamos orar por você. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas
Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção e a Tua graça, Senhor, sobre cada vida, Senhor, derramada no Teu altar nesta noite. Senhor, que cada um desses irmãos e irmãs possam sentir, Senhor, o Seu amor, a Sua graça, serem, Senhor, fortalecidos na fé, com sua esperança renovada, Senhor, do Teu agir, da operação do Teu Espírito na vida deles, ó Pai, e que eles possam se levantar daqui, Senhor, com a certeza e com a convicção de quem são em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus a Tua palavra diz que somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, Senhor, levanta, Senhor, a Tua igreja. Dá-nos, Senhor, a inspiração do Teu Espírito para meditarmos em Tua palavra, para entrarmos na Tua presença, Senhor, através dessa oração, Senhor, de uma oração sincera, Senhor, contrita, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos continuar cantando. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que a letra desse cântico seja uma verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu vou pedir que você se assente apenas mais uma vez. Gostaríamos de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Nós temos aqui um casal de Londrina, que é o Felipe e a Mariana. Eles são lá da Zona Norte e estarão congregando conosco. Então, muito bem-vindo, Felipe, Mariana. Nós também temos aqui nos visitando o Cadu, Carlos Eduardo, namorado da Isabelle. Alguém mais aqui está nos visitando hoje pela primeira vez? Isso, aqueles dois ali. Por favor, Vinaldo. Então vocês vão receber da igreja. Isso, são alguns. Tem um livro devocionário aí. Que Deus nos abençoe, não é?
O aviso mais importante que nós temos aqui domingo que vem nós temos um almoço beneficente em prol da AMAS, o almoço às 11 horas, crianças até 12 anos, de 9 a 12, paga R$15, adulto R$25. O acampa dentro das crianças foi transferido para o dia 1 e 2 de dezembro. Esses são os avisos mais importantes. Vamos colocar em pé e recebermos a bênção do Senhor. Obrigado, Pai, por Tua graça em nossas vidas. Obrigado por Tua palavra ministrada aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, possa continuar ecoando dentro de nós e que possa fazer com que a nossa fé aumente de tal forma que haja crescimento e amadurecimento espiritual na Tua igreja. Irmão e irmã, que Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos, hoje e sempre. Amém.